Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia até aqui, nos ajuda aquele que está sempre nos mantendo na perseverança. A palavra diz: buscai sempre o discernimento, discernir entre o bem e o mal. Não deis crédito a qualquer espírito, examinai se os espíritos procedem de Deus. O espírito que procede de Deus é o espírito da verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim, aquele que ascendeu às regiões celestiais. Sim, o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação, sendo a sabedoria gerada em seu seio, antes mesmo das primeiras obras, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, e havia trevas na face do abismo, aquele mesmo que disse: haja luz, e viu que a luz era boa, antes mesmo de formar a maior lumiar, governar o dia, assim como a menor para governar a noite. Ele disse: haja luz, e viu que a luz era boa, e fez separação de luz e trevas. O primogênito de toda a criação, e também da ressurreição, aquele que disse, quando queriam beber daquele cálice, ele disse: não podeis, mas todo aquele que vier após mim, porque ninguém vai adiante do seu mestre, e negar a si mesmo e carregar a sua cruz, farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai. O Pai nos atraiu até Ele, enviando quando cremos e recebemos o batismo com Espírito e com fogo, com a ascensão de Cristo, a unção que despedaça todo o jugo daqueles que permanecem dia após dia, não por si, mas através do primogênito, aquele que esteve morto e já dizia: por que procurais entre os mortos aquele que vive e reina e governa, está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares. Tudo o Pai lhe sujeitou por escabelo dos seus pés, através da submissão de coração, onde ele sempre nos ensina: muito melhor que a gordura dos carneiros é a submissão de coração. A obediência pela condução do Espírito daquele que derramou o seu sangue por amor daqueles que nele depositam confiança e perseveram dia após dia na obediência, acatando as suas advertências. Ama a vara da disciplina, a correção, porque a palavra diz que quanto mais se exorta, mais se torna sábio. Assim como também nem todos são de fé e nem todos estão preparados e aptos a receber a palavra. Quando os exortassem, se sentiriam como comichões, cócegas em seus ouvidos. Tu vive no meio de um povo amotinado, continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Assim a palavra nos diz, e assim aqueles que perseveram dia após dia não retrocedem. Antes seguem adiante rumo ao alvo e objetivo, não se dá vencido pelo mal. Antes aborrece a maledicência, jamais louva as atitudes dos ímpios, antes condenai-as. Assim a palavra diz: aqueles que não se dão vencidos pelo mal, e constantemente ele, através do poder e autoridade, nos deu a chave, aonde tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus, aonde ele nos ensina. Aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que carregou sobre os seus ombros a chave do Davi, a chave de Davi, aquele que levantou a tenda caída de Davi, um corpo preparou, aquele que já dizia que não habita em templos feitos por mãos humanas, e tampouco permitis ser remoldado pelos meros mortais, mas antes segundo o seu espírito, que convence o velho homem e a velha mulher dos seus maus caminhos, e nova criatura que não se retrocede, antes que segue adiante como nova criatura e perseverante rumo ao alvo e objetivo, as mansões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos,
aonde ali haverá júbilo para aqueles que perseverarem constantemente, acumulando as boas obras, obras de justiça, juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para aquele grande dia que se aproxima depressa, o tribunal de Cristo. Bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados e permanecem rumo ao alvo e objetivo a fim de herdar algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração. A nossa mãe que é do alto, que é livre, aonde ali haverá júbilo. Temos um noivo que prepara a noiva, nós sendo os membros dos membros, interligados uns aos outros pela fé, unidos, unânimes, numa só mentalidade, a saber de Cristo, um coração de carne, do qual escrito não por tinta, mas através do Espírito vivificante, e adentraremos as regiões celestiais. Por isso exortamos mutualmente no dia chamado hoje, a fim de sejais sóbrios e vigilantes e perseverai em oração para que não caiais em tentação, pois o Espírito está pronto e experimentado em toda boa obra, mas a carne é fraca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.